É isso. O que eu posso dizer é que nós pretendemos seguir trabalhando com as entidades que já vêm atuando na área, e a Prefeitura tem o Centro de Referência da Mulher, tem acordos e convênios com entidades que acolhem as mulheres nessa situação de risco. E vamos continuar dessa forma. E mais, é preciso trabalhar também do ponto de vista da educação. Ou seja, vamos ter que deixar claro aqui aos homens, ao setor masculino aqui na cidade de Sorocaba, que bater em mulher é crime e quem fizer isso vai pagar caro. Hora de Brasília, 8h38. Maria da Penha. Maria da Lei. Paulo Silas, daqui a pouco conversando com tuas amigas já nos nossos estúdios, né, Paulo? Ok? Daqui a pouquinho conversando conosco aqui, prefeito Antônio Carlos Panunzio. Doutora Thaís Romão, advogada, especialista em marketing político pela USP, Universidade de São Paulo, formadora de opinião do Jornal da Cidade. Doutora Thaís, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia, prefeito Panunzio. Os problemas da cidade parece que saltam os olhos agora da população. Buraco, o mato. Eu gostaria de saber se o senhor acha que antes existia uma maquiagem do governo anterior e agora o senhor não está conseguindo acompanhar e agora o senhor está tentando pôr a casa em ordem. É isso que está acontecendo, prefeito? Primeiramente, eu quero agradecer a pergunta feita pela doutora Thaís e deixar claro que não havia maquiagem alguma. O governo anterior trabalhou arduamente 8 anos para pôr a cidade em ordem, fazer dessa cidade aqui um jardim, e nós vamos dar sequência a essa política. Eu já expliquei que nós tivemos que dirigir os esforços para regiões da cidade em função da epidemia de dengue, e que agora, dentro de mais 20 dias por aí, nós estaremos normalizando a situação no que se refere à capinação, cuidados com jardins e parques. Portanto, isso estará resolvido. E pretendemos deixar que a cidade, todos os 4 anos da nossa administração, siga como foi na administração LIP. Uma cidade da qual todos nos orgulhamos. Hora de Brasília, 8h39. Jornal da Cidade, 100 dias do governo Panunzio, em parceria com o Diário de Sorocaba, que amanhã publica esta matéria, os detalhes, fotos e tudo mais. Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, representante da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Pergunta ao prefeito, neste dia que o Panunzio completa 100 dias no comando da cidade. Dr. Claudinei, bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia, prefeito Panunzio. Prefeito Panunzio, parece que nós temos aí uma crise entre o legislativo e o executivo. Tanto é que temos uma CPI em andamento. O que o senhor pode nos esclarecer, prefeito, a respeito da Secretaria de Esportes, que, por exemplo, parece que está um ponto crítico e com muito mais gravidade a questão das obras alegadamente paradas no nosso município. Está havendo alguma quebra de contrato? A prefeitura está deixando de pagar as empreiteiras? O que o senhor pode nos dizer tudo isso com um orçamento aí de 1,8 bilhão de reais? Prefeito. Muito bem. Primeiramente, eu quero cumprimentar o Dr. Claudinei e agradecer a sua pergunta, Dr. Claudinei. Primeiro é o seguinte, essa questão da crise com o legislativo, no que se refere, pelo menos à minha interpretação como chefe do executivo, não há crise nenhuma. O legislativo é um poder independente e, naturalmente, ele tem que exercer a sua função fiscalizadora, fiscalização de cobrar, de propor e de fazer a legislação do município. E o Legislativo de Sorocaba sempre fez isso. Embates e divergências de ponto de vista entre legislativo e executivo são comuns. E essa é a essência do processo democrático. Tenho certeza que as divergências que surgem dentro do estabelecimento do contraditório, depois da convergência em torno de ideias, acaba prevalecendo aquilo que a maioria decidir. E até aí nós vamos seguindo em frente e vamos fazendo aquilo que for necessário. Secretaria de Esportes, ele comentou? Ele comentou a questão do desempenho da Secretaria de Esportes. Eu só tenho a elogiar o secretário Abico. O secretário Abico, ele repôs novamente o SIC
que vinha há anos aí semi-utilizado, por conta de que houve um comunicado que as arquibancadas apresentavam risco. E a partir daí essa coisa parou. Não mandávamos mais jogos importantes aqui na nossa cidade. O secretário Iabico, que é engenheiro, eu falei: Iabico, eu não quero aqui saber de papelzinho da Federação Paulista ou de quem quer que seja. Eu quero laudo de engenharia para saber. Ele foi atrás da federação e foi atrás também dos escritórios de engenharia. O laudo de engenharia não tem nada. Isso aqui foi um equívoco de quem deu alguma declaração, há não sei quantos anos atrás, dizendo que tinha problemas. Bom, recentemente tivemos o jogo do Santos contra o Atlético aí com 12 mil pessoas no estádio. Então, já foi um avanço. O Iabico está entrosando a Secretaria de Esportes com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, trazendo essa população das nossas escolas e também os eventos da cultura para os centros esportivos. Nós queremos os centros esportivos abertos à população. E a Bico vem conduzindo nessa linha. De maneira que vem vindo bastante bem. Com relação a obras paradas, tivemos algumas obras que foram abandonadas por empreiteiros, que entenderam que o contrato que eles assinaram, o valor era muito baixo. Agora, a pergunta é por que eles ofereceram? Foi processo licitatório. Abandonaram as obras, vão ter que responder se houve prejuízo para o município, e eu tenho que fazer novo processo licitatório. Mas não são muitas obras. Foram acho que duas ou três obras que foram abandonadas. E as outras, como eu disse, que dependem de repasse, tiveram que ter uma desaceleração completa por conta do não envio do repasse, ligado à questão orçamentária nacional. Faltando praticamente 16 minutos para a gente poder concluir essa entrevista com o prefeito Antônio Carlos Pannunzio. Hora de Brasília, 8h44. Doutora Emanuela Barros, advogada, formadora de opinião da Central Cacique de Jornalismo. Doutora, bom dia. Sua pergunta ao prefeito Antônio Carlos Pannunzio. Prefeito, é sabido que a cidade informal ocupa grande parte do território urbano brasileiro, o que acarreta empobrecimento dos municípios e coloca o cidadão em condições de segurança e saúde precárias. Sei que o senhor tem muito interesse nessa questão, inclusive foi autor da Lei 9.785, que é a Lei da Regulação Fundiária, que ampliou o acesso ao direito à moradia. Todavia, existem em Sorocaba inúmeros bairros pendentes de regulação. Um exemplo disso é o Iporanga 2, que trava longa disputa judicial e quase foi a leilão. Qual a meta da prefeitura para regularizar esses bairros? Prefeito Antônio Carlos Pannunzio, sua pergunta, lembrando que daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, Paulo Silas já estará comunicando com as suas amigas aqui. Eu agradeço a doutora Manuela pela pergunta. Ela é algo muito importante, porque uma parte sensível da população de Sorocaba vive nessa insegurança, nessa incerteza, por conta de terem construído ou comprado suas residências em loteamentos não regularizados. Então, tão importante quanto construir novos conjuntos habitacionais, tem sido essa atividade de regularização fundiária. O secretário Hélio Godoy tem uma equipe preparadíssima, atuando nessa área, e nós pretendemos deixar regularizado, em função da existência da Lei 9785 de 99, da qual eu fui o relator, nós pretendemos deixar regularizado o máximo possível. Se possível, todas as áreas que ainda têm problemas da cidade de Sorocaba. Tem aí demoras de natureza cartorial, jurídica, processual, que eu não posso avaliar se a gente vai conseguir todas. Mas esse ano mesmo, eu já assinei um número enorme de escrituras, porque a prefeitura se emite na posse e titula os moradores desses locais. Já assinei um número muito grande. Até o final dos 4 anos, nós teremos que fazer isso para pelo menos umas 20 mil moradias aqui na cidade que estão nessa situação de não regularidade. Hora de Brasília, 8h46. Emissoras Cacique, Central Cacique de Jornalismo, Jornal Diário de Sorocaba. Lembrando que esta matéria está sendo gravada pela Cacique TV e estará disponível já a partir do meio-dia para o ouvinte acompanhar tudo o que aconteceu aqui nos estúdios do Jornal da Cidade.
8h47, professora Flávia Mários, historiadora, formadora de opinião da Central Cacique de Jornalismo. Professora, bom dia. Sua pergunta ao prefeito Pannunzio. 8h47, na linha 26, abrindo a linha 26, nós vamos conversar com a professora Flávia Mários. Bom dia, professora. Bom dia. Eu gostaria de perguntar, como eu sou ligada a essa questão de meio ambiente, direitos animais, qual é a justificativa, né, para o veto, no caso do projeto da segunda sem carne, que ele vem, né, somente para estimular a introdução de hábitos saudáveis na vida das crianças, né, uma melhor alimentação, com mais verduras, mais legumes. Que custo a mais, né, ou por que vetar esse projeto? Prefeito. A questão do veto nessa lei que foi aprovada, da segunda sem carne, tem toda uma razão de ser. A prefeitura, ela tem contrato para fornecimento das refeições, não só para os alunos, para as crianças, para os centros de atendimento, de uma maneira geral, e até mesmo para os servidores da própria prefeitura. E não são todas as pessoas, aliás, é a minoria das pessoas que entende que não deva ter carne na refeição. A maioria normalmente pede. Nós não vimos uma base legal para impor essa questão por lei. Entendemos que isso deve ser uma opção natural e espontânea de cada cidadão. Democracia, cada um escolhe. Bom, eu quero ficar uma semana sem carne. Fico uma semana sem comer carne. Agora, impor por lei que não, essa segunda não vai ter carne, a todo o pessoal ligado à prefeitura, é inconstitucional. E nós não podemos dar guarida a projeto inconstitucional. Se o senhor estivesse agora numa feira, tivesse numa feira uma banca de tomate e de carne no açougue, qual o senhor procuraria? Eu normalmente procuro as duas, vou te explicar por quê. Eu gosto de carne, vou dizer que gosto. E gosto muito de verduras, legumes, Estou brincando por causa do preço do tomate. Mas assim mesmo o preço do tomate está alto, subiu, é bom, porque os tomateiros também precisam ganhar dinheiro. Olha, que sofre, viu? Plantar tomate não é fácil. Mas eu quando faço o meu churrasco, eu faço com certa regularidade aos domingos, eu faço sempre uma grelha só de legumes. E estou dizendo que ultimamente está fazendo mais sucesso a grelha de legumes do que, eventualmente, lá as picanhas ou... o domingo sem carne. Aliás, e a feijoada do Pannunzio esse ano? Como não pode perder a sequência, né? Na verdade, é junho, julho? Na verdade, a questão da sequência já muito longa, né? Ela só foi interrompida em função do entendimento por parte dos promotores públicos, de que em ano eleitoral eu não poderia fazer isso. Como meu aniversário ele ocorre durante o período em que já se considera período eleitoral, então eu tenho sido obrigado a suspender cada 2 anos. Tá certo, mas então, estamos esperando a feijoada do Pannunzio esse ano. 8h50, professor José... 8h50 agora. Professor José Sarracini Júnior, especialista na área da construção civil. Professor José Sarracini, também titular, formador de opinião do Jornal da Cidade. Bom dia, sua pergunta ao prefeito, professor. Bom dia, prefeito Pannunzio. Eu gostaria de colocar o seguinte: nós temos o plano diretor que está sendo discutido, e geralmente o plano diretor, para que ele seja muito bem executado, ele precisa de interesse social bem diversificado, evitando assim interesses individuais de pequenos, ou melhor, pequenas pessoas, mas grandes empresários que interferem na decisão do plano diretor. Como é que o senhor vai ver isso? Prefeito. Veja, professor José, eu agradeço a sua pergunta e entendo o seguinte: uma lei como plano diretor não pode ser feita assim rapidamente ou de forma sem debater a exaustão, se for necessário, com toda a sociedade. De maneira que nós já tivemos audiências públicas, vamos ter mais audiências públicas. Depois disso, o projeto vai ser preparado pela Prefeitura, o projeto que for o resultado da oitiva de todos os segmentos da sociedade, seja dos ambientalistas, seja dos institutos de engenharia, institutos dos arquitetos, seja da sociedade civil, através dos seus mais diversos segmentos. Depois será enviado à Câmara Municipal. E na Câmara, os debates vão seguir
Lá é o foco dos debates. Até que saia finalmente o plano diretor, que é um instrumento jurídico para balizar o crescimento da cidade para pelo menos 30 anos na frente. E mexe Senão com a não tem vida da sentido. cidade e do cidadão. Exatamente. Por isso vamos ter todo o cuidado e vamos realizar, sim, a oitiva de todos os segmentos que tiverem interesse em participar. Hora de Brasília, 8h52. Terminamos a série de perguntas, mas para que o prefeito não venha posteriormente ter informação de que os nossos comentaristas avaliaram de uma forma positiva ou negativa a sua entrevista, eles falarão cara a cara com o prefeito Antônio Carlos Pannunzio qual a avaliação que o professor Vestina faz desses momentos que o prefeito esteve conosco na Central Cacique de Jornalismo. Independência na conclusão, doutor. Eu sempre tive muito respeito pelo Pannunzio, sou eleitor dele e desde sempre, ainda na prefeitura ou enquanto deputado. Eu confio bastante nele como prefeito e confio nele como político. Eu faço uma avaliação positiva porque eu acho mesmo que ele vai implantar um trabalho. Então eu não posso cobrar dele ainda se que ele não conseguiu ainda implantar o trabalho. Eu só espero que tudo que foi dito seja revestido em ações, para que daqui 4 anos nós não tenhamos que lamentar. Então hoje eu ainda continuo acreditando bastante no trabalho dele. Doutora Emanuela, formadora de opinião do Jornal da Cidade. A sua avaliação desses momentos que o prefeito esteve conosco aqui. Eu acho que o prefeito Pannunzio tem se pautado pela ética, pela moralidade. Eu acho que ele está sempre disposto a estar respondendo as questões mais importantes que envolvem o município. E não fugiu essa regra nessa entrevista. Eu acho que ele precisa voltar mais vezes, porque a população é um canal aberto. Essa rádio, a população que mais precisa, ouve, né, os nossos dirigentes. Então eu acho importante dar essa resposta para a população e gostaria que ele viesse aqui mais vezes para estar nos brindando com esses comunicados. Alberto, Jornal Diário de Sorocaba, sua avaliação, Alberto, porque o teu papel agora é muito importante nas próximas horas, porque é o momento que você vai pegar todo o conteúdo dessa entrevista e vai automaticamente com jornalistas na redação do Diário de Sorocaba fazer uma reavaliação com outros que não estiveram dentro dos estúdios. E automaticamente o prefeito amanhã, às 6h30 da manhã, quando abrir o Diário de Sorocaba, o que ele poderá encontrar no Diário de Sorocaba? Qual avaliação ele terá? Do Diário de Sorocaba depende do Cláudio Grosso, que é o editor-chefe, depende de jornalistas. Talvez eu defenda um pouquinho de mim, nós damos alguns palpites, né? Mas da minha parte é tranquilidade. É como engenheiro, eu já convivi muito com engenheiros, o prefeito está fazendo a planta e depois executa. E isso é planejamento. Então existem ações globais e ações pontuais. As pessoas ficam preocupadas com as ações pontuais. E as ações pontuais não funcionam se não houver uma ação global. Então eu estou percebendo que há um sentido de planejamento, há um sentido de estudo. Positivo. Isso é fundamental. Diário de Sorocaba, amanhã nas bancas. Com certeza. Ok. Oswaldo Duarte Filho, especialista. O que a gente pode falar do Oswaldo Duarte Filho? É tudo, né? O homem, né? O prefeito Antônio Carlos Pannunzio. Me desculpe os outros formadores de opinião, mas porque tem uma participação na vida da prefeita. Eu tenho que emitir, sim, uma opinião do que é o nosso Oswaldo Duarte Júnior. Filho. Oswaldinho, pronto. Oswaldinho. Sintetizando. Oswaldinho é um político, na essência é um político. E um político tem por obrigação ser um generalista. O político, ele tem que ter sensibilidade para captar e entender os assuntos de saúde, para captar e entender os assuntos de urbanismo, para captar e entender os assuntos de saneamento, os assuntos ligados à política ambiental, à política nacional, no sentido mais amplo, e até mesmo internacional. Oswaldinho é um generalista. Oswaldo Duarte Filho, apesar de todas essas colocações do prefeito, a sua independência para poder comentar a entrevista do prefeito. Eu tenho que dizer o seguinte, o Pannunzio está no caminho certo. Ele ganhou uma eleição com 50% mais um. Dois. Não, eu digo mais um, que eu diz a legislação. 50% mais um.
É normal que se tenham críticas daqueles 50%, principalmente aqueles que não obtiveram os resultados esperados nas urnas. E o povo sorocabano, pela seriedade que ele tem, como disse o Ezio Vestina, ele está dando andamento nas obras que estavam atrasadas, não paralisadas. Vamos ter as creches, porque é um TAC, é um termo de ajuste de conduta assinado pela administração, que ele vai cumprir. O BRT já está em andamento através de projetos em Brasília, no Ministério das Cidades, e nós estamos vendo que as promessas de campanha feitas por ele estão sendo aplicadas em prazo curto. Em prazo curto. Então isso que é o importante, Oliveira. Vai ser uma grande administração e quem sai ganhando com isso é a classe do cidadão, o cidadão sorocabano e a classe política. E esse entrosamento com Câmara, em breve eu acredito que estará tudo reajustado. É começo, é um namoro que vai dar certo. 8h58. Prefeito Panunzio, nós agradecemos a sua presença nos estúdios do Jornal da Cidade. Todos os nossos formadores de opinião dos mais diversos segmentos da sociedade e que compõem essa bancada diariamente, cada um no seu dia, tiveram a oportunidade de perguntar, de questionar o prefeito, de fazer com que o prefeito pudesse esclarecer como viveu esses 100 primeiros dias de sua administração e o que visualiza nos próximos 4 anos. O senhor já ouviu a opinião dos nossos formadores aqui na finalização da sua entrevista. Nós agradecemos, colocamos os microfones à disposição e a palavra é sua. Obrigado, Oliveira. É realmente um privilégio, uma honra poder, aqui da Cacique, poder falar toda a nossa gente de Sorocaba, e mais de Sorocaba, na região, dado o alcance da Cacique. E quero exaltar aqui a credibilidade aqui dos componentes aqui do seu programa de jornalismo. Não é a primeira vez que eu venho e encontro aqui essa equipe. Oswaldo Duarte Filho, o doutor Vestina, a doutora Emanuela, o Alberto. Realmente você tem aqui para dar vida, dar calor a esse programa de jornalismo, gente do melhor gabarito possível, da maior dimensão para poder dar credibilidade a tudo aquilo que se fala. Eu fico bastante honrado e satisfeito com as avaliações feitas e quero dizer o seguinte: isso só faz aumentar o meu compromisso. Só faz aumentar o meu compromisso. Vocês podem estar absolutamente certos. E eu quero ficar aqui nas palavras do Alberto. O governo, para começar efetivamente mostrar concretamente o resultado das suas ações, ele tem que passar por essa fase de, primeiro, reajuste administrativo, reorganização administrativa e planejamento. E essas fases todas estão acontecendo nesses primeiros 100 dias de governo. Nós reunimos nossa equipe em São Roque, a questão de, acho que 1 mês e meio atrás. Estamos 2 dias de manhã, de tarde e de noite, debatendo e planejando, não é só debatendo, planejando o governo. Nós temos mantido contato permanente com as autoridades federais e estaduais, pedindo a questão do apoio onde for possível, buscando os recursos onde são possíveis, e até o momento os recursos para aqueles compromissos assumidos em campanha já estão praticamente viabilizados. Nós não fizemos nenhum comentário aqui na questão do recurso para o sistema viário, que eu vou dar continuidade àquilo que foi feito pelo LIP, o chamado Sorocaba Total, que era um financiamento da Cooperação Andina de Fomento. Hoje mudou, é Banco Latino-Americano de Desenvolvimento. Já recebi aqui em Sorocaba a diretora para o Brasil, doutora Moira Paz Extensor, já negociamos, o nosso projeto já foi aprovado nas instâncias primeiras do banco, e também das autoridades financeiras. Tem ainda, como todo empréstimo internacional, que passar pelo Senado para ter sua aprovação,
mas serão mais Ele vai 70 falar ao vivo conosco, milhões de aqui dólares na emissora que virão Cacique do 2 Banco FM, Latino-Americano. para dar um balanço geral, Léo E Júnior, a mais você, e a 70 todos milhões de os dólares ouvintes que da será a Cacique 2 contrapartida da Prefeitura de FM, Sorocaba. sobre Deixa eu o pegar que ele fez de um importante gancho. nesse O governo, João Carlos Gomes nesses 100 faz dias. nesse momento Então, um boletim com a Cacique 2 FM. Nesse momento, Léo Ele quer Júnior, pegar eu a estou aqui conclusão no da estúdio fala ao do vivo prefeito. da Cacique AM. Pode fazer Eu vou direta pedir pergunta, permissão aqui prefeito. ao Oliveira Júnior e aos convidados e à diretora Patrícia Bismara. E foi falado aqui, Léo, e aos ouvintes da Cacique 2 FM, sobre a saúde, sobre segurança pública, sobre transporte, sobre obras, sobre as creches, enfim. Os formadores de opinião, que é o Oswaldinho Duarte, uma pessoa muito conhecida na cidade, o doutor Vestina, a doutora Emanuela, o jornalista do Diário de Sorocaba, doutor Humberto, eles conversaram com o prefeito e eles puderam concluir que nesses 100 dias, embora, como foi comentado, seja um período curto para se ter uma noção geral, mas o prefeito tem feito coisas que vai ao encontro da expectativa da população. Eu gostaria de saber do prefeito Antônio Carlos Panunzio, primeiramente cumprimentá-lo, dizer bom dia. Prefeito, qual a sua avaliação que o senhor faz para os ouvintes da Cacique 2 FM agora sobre o seu governo nesses 100 dias? Em rede. Veja, a avaliação que eu faço, na verdade é mais que uma avaliação, uma constatação de que toda a equipe de governo e os funcionários, de uma maneira geral, estão se desdobrando, estamos trabalhando em jornadas carregadas. Normalmente eu chego à prefeitura às 8 e pouco, saio de lá às 9 horas, 9h30 da noite. Tenho andado nos próprios da municipalidade, tenho visitado postos de saúde, tenho visitado unidades de pronto atendimento, tenho ido aos outros próprios municipais, continuo frequentando supermercado, padaria, quitanda como cidadão, tenho andado nas ruas e, sobretudo, posso garantir uma coisa, ainda que haja, e as críticas pontuais, elas têm razão de ser, elas não são críticas inconsequentes, é alguém que se sente incomodado porque alguma coisa não está bem ali no seu pedaço, no seu bairro, na sua rua. Então elas têm razão de ser. Mas no todo, a cidade está se planejando, se acertando para continuar aquele ritmo de crescimento, com qualidade de vida, que foi uma característica do governo do meu antecessor, o prefeito Vitor Livre. Sorocaba continua assim, no bom caminho. Sorocaba vai continuar sendo a cidade da qual todos nos orgulhamos. Isso, vale a pena ressaltar que o terminada do João, agora o João vai com a Cacique 2 FM e nós voltamos na Cacique AM aqui. Prefeito, mais uma vez obrigado pela sua presença, colocamos microfones à disposição e foi um prazer tê-lo conosco aqui, a Central Cacique de Jornalismo, em nome do nosso diretor-presidente, doutor José Roberto Bismara, da nossa diretora executiva, Patrícia Bismara, em nome de todos os funcionários e formadores de opinião, agradecemos. Muito obrigado e um bom dia, prefeito. Obrigado, bom dia a todos vocês e particularmente ao nosso público ouvinte. Obrigado e bom dia. Prefeito Antônio Carlos Panunzio, na data em que completa 100 dias na frente do governo de Sorocaba.